Se você pudesse saber quantas pessoas da Terra serão transferidas para o astro intruso durante essa transição planetária, qual número você chutaria? Metade da humanidade? 10%? E se eu te disser que Ramatiz revelou de forma assustadora a matemática, que 2/3 da humanidade deverão ser transferidos para esse mundo inferior e primitivo? Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo profundo aqui no canal. Hoje nós estamos na parte 6 da nossa série sobre o astro intruso, focado no capítulo 13. Já são aí 6 vídeos dessa segunda temporada e hoje vamos focar no capítulo 13 da obra Mensagens do Astral, psicografado por Hercílio Mais, através do espírito Ramatiz, lá em 1956. Neste capítulo as revelações ficam pesadas porque Ramatiz fala sobre profecias bíblicas, sobre o fim trágico de quem usa energias mentais e armas destrutivas para o mal, e traz uma explicação de cair o queixo sobre o verdadeiro motivo do aumento dos casos de câncer na nossa humanidade, algo que, segundo ele, tem relação direta com os erros dos antigos magos negros da Atlântida. Mas antes de colocarmos o áudio na íntegra, tem um convite importante. Aqui neste canal nosso foco é a espiritualidade, buscamos entender as leis de Deus e da alma, mas se você quiser entender como essa limpeza que Ramatiz narra está acontecendo agora no plano físico, através da geopolítica, das guerras e das catástrofes climáticas, eu convido você a conhecer o nosso outro canal, o canal Profecias e Transição Planetária. Lá eu abordo os temas mais pesados do cenário mundial, usando as profecias como bússola. O link está aqui na descrição e fixado nos comentários. Vá lá, se inscreva, porque os dois canais se complementam. Agora, respire fundo e ouça com muita atenção as palavras do espírito Ramatiz sobre essa imigração para o planeta inferior. Dito isso, vamos lá. Podeis dizer-nos qual a quantidade aproximada de espíritos que serão transferidos da Terra para o planeta inferior que se aproxima do nosso mundo? Segundo prevê a psicologia sideral, deverá atingir a 2/3 da vossa humanidade o total dos espíritos a serem transferidos para o astro de que temos tratado. A esses 2/3 ainda serão acrescentados os que deverão ser selecionados. No espaço, entre o conjunto dos espíritos que sempre sobejam nas reencarnações, para então se efetivar a melancólica caravana dos à esquerda do Cristo. Os profetas assinalaram essa porcentagem sob vários aspectos, e cada um conforme a sua possibilidade de entendimento dos símbolos que lhes foram apresentados na tela astral. Destacamos principalmente os seguintes prognósticos. Isaías 24:6. E serão deixados poucos homens. Zacarias 13:8 e 9. 2 partes delas serão dispersas e perecerão, e a terceira parte ficará nela. E eu farei passar esta terceira parte pelo fogo, ou seja, a parte da direita do Cristo, a ser purificada. Apocalipse 8:9. E a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte das naus desapareceu, em cujo simbolismo se percebe que 2/3 dos habitantes da Terra devem desencarnar em consequência de inundações ou de naufrágios. Esses 2/3 de habitantes da Terra serão desencarnados violentamente, para serem encaminhados ao planeta inferior? Jesus disse: E serão julgados os vivos e os mortos, isto é, os encarnados na Terra e os desencarnados que se situarem nas adjacências da Terra. Esse julgamento já se está processando, pois não será efetuado de modo súbito, mas obedecendo a indescritível mecanismo que não podemos descrever na exiguidade destas comunicações. Muita gente que está desencarnando atualmente ainda poderá reencarnar-se, voltando ao vosso mundo para submeter-se às provas mais acerbas na matéria e revelar-se à direita ou à esquerda do Cristo.
No entanto, muitos estão partindo atualmente da Terra em tal estado de degradação que a direção sideral terá que classificá-los, no além, como exilados em potencial, dispensados de novos testes. Sem desejarmos copiar o prosaísmo do mundo material, podemos afirmar que há um processo de classificação automática nos planos invisíveis, que revela e comprova as reações do psiquismo dos desencarnados, em perfeita conexão com o princípio crístico, ou então com um modo de vida bestial que ainda é predominante no orbe intruso. Diariamente se agravam as condições mentais no vosso mundo, conforme já podeis verificar sem qualquer protesto ou dúvida. Ante a verticalização lenta, mas insidiosa, e que já se manifesta na esfera interior, faz-se a perfeita conexão entre a degradação humana e a comoção terráquea. Orbe e morador sentem-se sob invisível expurgação psicofísica. Até o final deste século, libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade, através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas. O conflito entre o continente asiático e o europeu, já mentalmente delineado entre os homens para a segunda metade do século, com a cogitação do emprego de raios incendiários e da arma atômica, comprovará a profecia de São João, quando vos adverte de que o mundo será destruído pelo fogo e não mais pela água. Em virtude de os cientistas não poderem prever com absoluto êxito os efeitos de vários tipos de energias destrutivas que serão experimentadas para serem empregadas na hecatombe final, mesmo no período de paz e com o mundo exausto, surgirão estranhas epidemias, deformando, diluindo e perturbando os genes formativos de muitas criaturas, do que resultarão sofrimentos para as próprias gestantes. O evangelista Mateus, 24:19, registra essa hora, anunciada por Jesus, para os dias de grandes aflições no final do século que viveis. Mas ai das mulheres que estiverem pejadas naqueles dias. Mas essa reencarnação de espíritos terráqueos em planeta inferior não implica em evolução? Quando os alunos relapsos não conseguem assimilar as suas lições, seja por negligência, rebeldia ou desafeição para com os pais, são porventura contemplados com promoções para cursos superiores aos quais não fazem jus? Ou veem-se obrigados a repetir o mesmo curso, recomeçando novamente a lição negligenciada? As almas exiladas da Terra para um mundo inferior não evoluem, mas apenas reiniciam o aprendizado, a fim de retificar os desvios perigosos à sua própria felicidade. Após se corrigirem, hão de regressar à sua verdadeira pátria de aprendizado físico, no orbe terráqueo, que se tornará escola de mentalismo, para cujo desiderato a técnica sideral exige o sentimento aprimorado. Aqueles que ainda invertem os valores das coisas mais santificadas para o seu exclusivo prazer e desregramento, de modo algum poderão desenvolver o poder mental na aplicação das forças criativas. Ante a proximidade do milênio do mentalismo, a seleção se faz urgente, porquanto as condições educativas terrenas vão permitir que o homem desenvolva também as suas forças íntimas, para futuramente situar-se na posição de cooperador eficiente do Onipotente. Se os desregrados da vossa humanidade ficassem com o direito a viver na Terra, no terceiro milênio, em breve seria ela um mundo de completa desordem, sob o comando de geniais celerados que, de posse das energias mentais, seriam detentores de assombroso poder desenvolvido para o domínio da vontade pervertida. Os maiorais formariam uma consciência coletiva maligna e invencível pelo restante, que se tornaria escravo desse torpe mentalismo. Seria uma execrável experimentação científica contínua, de natureza mórbida,
uma degradação coesa e indestrutível sob o desejo diabólico, como se dá com certos magos que hipnotizam o público no teatro e submetem grupos de homens à sua exclusiva direção mental. Por isso serão separados imediatamente os candidatos ao diabolismo terrestre, evitando-se que se repita o acontecido na Atlântida, onde os magos negros da organização da Serpente Vermelha conseguiram assambarcar as posições-chave da coletividade. A fim de desalojá-los de sua posição perigosa e salvar a integridade moral dos bem-intencionados, o espaço teve que empregar exaustivos e severos recursos incomuns que pesaram na economia e no equilíbrio magnético e psicológico da época. A terapêutica sideral não mais podia ser contemporizada. O ambiente estava impregnado de terrível energia que, na forma de um elemental virgem, agressivo e destruidor da matéria fina, era utilizado discricionariamente para fins nefandos. Então os mentores siderais fizeram reverter essa energia sobre a crosta do orbe, numa operação que diríamos de refração sobre os próprios agentes de todos os matizes que a manuseavam. Os atlantes, em sua maioria, passaram então a funcionar como captadores vivos das forças deletérias em liberdade e que manuseavam à vontade, mas incorporaram nos seus veículos astroetéricos a quantidade correspondente a cada culpa belicosa ou uso desregrado, tornando-se portadores de uma carga nociva, do elemental tosco, primitivo, imune à medicação comum. O resultado disso a vossa humanidade ainda está sofrendo, pois esse elemental, essa energia agressiva, lesiva à matéria mais fina e profundamente corrosiva, está sendo expurgada pelos corpos físicos na forma confrangedora, conhecida pela patogenia cancerosa. O câncer identifica ainda os restos dessa substância virulenta do astral inferior, que foi utilizada com muita imprudência por parte dos atlantes, acarretando um karma que deverá durar até o princípio do 3º milênio e cuja queima está sendo apressada pelo espaço, motivo pelo qual aumentam atualmente os quadros mórbidos do câncer. Sentimos-nos horrorizados em face dessas reencarnações de espíritos terrestres como futuros filhos de homens das cavernas. Não há injustiça nessa retrogradação? Desconheceis, porventura, as chamadas reencarnações expiatórias em vosso próprio ambiente terrestre? Considerais involução ou retrocesso o fato de antiga alma de orgulhoso potentado, daninho à vida comum, reencarnar-se na figura do mendigo postuloso? Ou o caso do notável escritor cuja pena foi insidiosa, fechinina e degradante, que se reencarna na forma do imbecil, para a chacota dos moleques das ruas? Ou ainda o espírito do ex-atleta, que abusava da sua força física e que regressa ao mundo das formas na figura de um molambo de carnes atrofiadas? Há injustiça ou retrogradação quando o fluente orador do passado, cuja palavra magnetizava os incautos e seduzia os ingênuos com falsas promessas políticas, retorna à Terra como a criatura gaga, ridícula e debicada por todo o mundo? Vós considerais que o ambiente de um planeta inferior significa um retrocesso para os terrícolas, porque ficarão sujeitos a condições de vida inferiores. No entanto, tendes entre vós os cegos, os dementes e os psicopatas de todos os matizes, que já viveram existências sadias e conscientes em vidas anteriores e que não se queixam do ambiente em que se encontram. É que ignoram se já tiveram ou não vida melhor, assim como não podem dar notícias de si mesmos. Quantos artistas, filósofos, inquisidores, cientistas, imperadores, rainhas, religiosos e conquistadores descem a carne para serem enjaulados nas mais horrendas expressões teratológicas, sob aflitivas angústias, na expurgação do veneno letal de suas almas dissolutas, sem que por isso os vossos postulados espiritualistas os classifiquem como vítimas de involução ou de injustiça. Por que motivo temeis que retrogradem os futuros exilados da terra,
quando é certo que eles serão incorporados na carne primitiva, mais sadia e vigorosa, dos que chamais homens das cavernas, cujos organismos são imunes aos tristes quadros da patogenia nervosa, sifilítica, das perturbações endócrinas e, principalmente, livres dos agravos das atrofias tão comuns ao civilizado terrícola. Uma vez que não há involução para aqueles que se arrastam em organismos corrompidos no solo terráqueo, depois de já haverem sido brilhantes intelectuais, famosos artistas ou líderes religiosos, é claro que essa abençoada retificação compulsória para os emigrados para planeta inferior não significa injustiça nem retrogradação à consciência humana. Amigos e amigas, estamos de volta. Bom, eu sei que essa parte de leitura deixa qualquer um perplexo, não é mesmo? Bom, falar que 2/3 da humanidade vão recomeçar a vida como um homem das cavernas choca a nossa visão atual de mundo. Mas vamos analisar a lógica impecável de Ramatiz, destacando 3 pontos cruciais. Primeiro, a fraude da involução. Bom, a grande dúvida das pessoas é: mas encarnar no mundo primitivo não é andar para trás? E Ramatiz responde com a maestria de sempre. Se um aluno é reprovado por preguiça ou maldade, fazê-lo repetir de ano não é regredir, é ensiná-lo a base que ele fingiu aprender. Ramatiz lembra que aqui mesmo na Terra temos espíritos que foram intelectuais brilhantes e rei orgulhosos, renascendo em corpos doentes, cegos ou com graves limitações mentais, para queimar seus karmas, ir para o mundo inferior, mas com o corpo primitivo e saudável, não seria aí um castigo divino? É uma misericordiosa escola de recuperação. E número 2, o risco do milênio do mentalismo. Bom, a Terra está se preparando para ser uma escola do mentalismo, onde os pensamentos e as energias terão um poder de criação e cocriação quase imediato. Imaginam dar esse poder nas mãos de uma humanidade atual, como diz Ramatiz, se os degradados ficassem aqui, o mundo viraria um inferno dominado por mentes cruéis e egoístas, escravizando os bons. O exílio dos maus é a única forma de garantir a paz para quem escolheu o caminho do Cristo. E terceiro, o karma de Atlântica e a cura pelo câncer. Bom, essa foi para mim uma das passagens mais esclarecedoras. Ramatiz revela que lá na Atlântida, magos usavam a força da natureza, um elemental virgem, para fins de domínio e destruição. A espiritualidade maior fez com que essa energia deletéria rebatesse neles mesmos, impregnando seus corpos astrais, e que grande parte do câncer que vemos explodindo na nossa civilização atual é, na verdade, a queima ou expurgo final dessa velha toxina magnética absorvida no passado. Lembrando aí que esse é um livro de 1956. E seria a alma vomitando o veneno para entrar limpa no terceiro milênio. Bom, meus amigos e amigas, tudo isso que acabamos de ouvir não é para gerar pânico, é para gerar urgência. A seleção já está acontecendo de forma automática. As hecatombes, as guerras e as doenças apenas aceleram o desprendimento das almas para que elas sejam classificadas do outro lado. E eu pergunto a você que me acompanha até aqui: você acredita que a humanidade chegou a um ponto tão crítico que apenas uma intervenção dessas proporções, separando aí 2/3 dos habitantes, é capaz de salvar a Terra? Deixe sua opinião nos comentários, quero ler aí a visão de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e também lá no canal Profecias de Transição Planetária para continuarmos nossas análises pelo prisma geopolítico e profético. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.